Carro mais popular da Hyundai no Brasil e um dos mais vendidos do nosso mercado, o HB20 é a estrela de hoje do teste do Auto. Se na sua primeira geração o hatch sofria com a falta de espaço e com uma ergonomia razoável, como será que a atual vai se sair agora nos testes de ergonomia, espaço interno dianteiro e espaço interno traseiro? Confira! Antes de falar sobre ergonomia, queria falar que o HB20 é a cópia, ele é gêmeo do seu irmão HB20S. Algo esperado, né? O que muda aqui é um ou outro detalhe, a cor aqui do banco e o porta-malas, obviamente. Mas essa é uma relação diferente do que o Polo tem com o Virtus, que eles são irmãos próximos, mas são irmãos diferentes. Mas vamos falar da ergonomia. Nesse sentido, então, o HB20S e o HB20 são idênticos. Para não ficar um vídeo muito repetitivo, eu vou tentar falar alguns pontos um pouco diferentes e vou fazer o possível para manter esse vídeo interessante. Começando aqui pelos pontos que mais me incomodaram. O volante não tem a base reta e isso faz falta para os motoristas mais altos, como eu sempre falo, porque meu joelho pega aqui na hora que eu movimento. Pelo menos ele tem ajuste de altura e de profundidade do volante, o que é muito bem-vindo tanto para os mais altos quanto para os mais baixos. Eu sempre falo isso porque é a mais pura verdade. Todos os carros, sem exceção, vendidos no Brasil, deveriam ter de série ajuste de altura e profundidade do volante. Peço aí para o presidente Lula fazer uma lei que torne isso obrigatório, porque faz muita diferença em conforto, ergonomia e segurança. A tela da central multimídia, ela é 100% reta. Ela deveria ser ligeiramente virada para o motorista, como acontece na linha Polo, o que aumenta a segurança do motorista. Outro ponto que pode evoluir é o ajuste de altura do banco. Ele deixa a posição do assento ligeiramente para baixo, com a bunda mais afundada. Isso cansa um pouco em termos ergonômicos aqui. Dirigir o carro mais tempo, isso ajuda a cansar. Por outro lado, o HB20 tem muitas qualidades. Evolução notável em relação à sua primeira geração, que eu chamei de bonitinho mais ordinário. Procura aí no Google bonitinho mais ordinário HB20, pra você entender o que eu falei. Além do ajuste de altura e profundidade e do ajuste de altura do banco, que eu já comentei, embora aí o assento pudesse melhorar, o carro tem comando muito fácil aqui para a mão do motorista. O ar-condicionado, eu não preciso tirar meu ombro aqui para mexer. Tem comandos aqui de rádio, de controle de velocidade de cruzeiro, de ajustes de segurança, todos aqui no volante, que é muito bem-vindo, além de pedal shift, que torna a condução mais agradável e esportiva para quem gosta de dirigir no modo manual. Lembrando que essa é a versão Platinum Plus, a topo de linha com motor 1.0 turbo. Outra coisa que me agrada é a posição aqui dos botões dos vidros elétricos e do retrovisor elétrico super à mão aqui do motorista. Tanto os mais altos quanto os mais baixos conseguem controlar tudo aqui de maneira muito fácil. Aqui vai um detalhe, o retrovisor que pode ser rebatido, ele não rebate quando o carro está em movimento, como acontece em outros carros. Vou dar um exemplo aqui do Nissan Kicks. Então, se você está dirigindo, vai passar entre dois caminhões ou dois carros muito próximos, você precisa parar o carro, recolher os retrovisores, aí sim passar, depois abrir os retrovisores. No Kicks você passa já recolhendo o retrovisor com o carro em movimento, muito mais prático. Já a posição aqui do carregador de indução, ela fica ao mesmo tempo muito boa, mas ela fica também escondida, o que é bom e o que é ruim. É bom porque ninguém enxerga o celular carregando ali, quem olha de fora. E ela é ruim porque eu preciso tirar o meu ombro aqui do lugar, olha por essa câmera, eu tenho que tirar ele aqui para eu ter acesso ao local. Nunca é o ideal quando você tira o seu ombro para poder acessar alguma coisa. Isso é um ponto falho de ergonomia. E para a gente fechar, ele tem um apoio de braço aqui com ótima altura e algo que eu não comentei no HB20S, pode ser movimentado para frente ou para trás. Isso melhora um pouco a ergonomia dependendo da altura da pessoa. Então o HB20 demonstra uma clara evolução em relação à sua primeira geração e ganha aqui uma nota 7,5 em ergonomia, como o seu irmão HB20S. Vamos falar agora do espaço interno dianteiro. Nesse ponto eu também noto uma evolução do HB20 atual em relação à sua primeira geração. Mas a Hyundai, obviamente, não conseguiu fazer milagre em termos de espaço interno. Ele realmente poderia ser melhor, mas ele não é ruim. Isso é importante considerando a categoria. O banco não está todo para trás, ele está quase todo para trás, mas eu tenho que chegá-lo um pouco para frente, porque eu tenho um espaço interessante aqui para minha perna direita para ajustar a minha distância em relação ao volante, considerando que o carro tem câmbio automático. A minha distância também para o volante está boa, meu pulso está aqui apoiado no volante,
eu estou realmente numa posição interessante de guiar, mas poderia ser um pouco melhor, e eu digo isso em virtude aqui do ajuste de altura do banco. Tudo bem, ele me ajuda a ter mais espaço e ele evita que eu bata a minha cabeça aqui no teto. Tem mais ou menos um dedo, quase 2 dedos aqui de distância entre a minha cabeça e o teto, com o banco todo para baixo. Mas minha bunda, como eu comentei, está mais inclinada, o que é um fator que atrapalha em viagens mais longas, cansa mais rápido o corpo. Mas é importante ressaltar que o HB20 tem espaço interno melhor para os motoristas mais altos do que o Fiat Argo, Fiat Pulse, Fiat Uno, Fiat Mobi, o quarteto aí da Fiat, embora o Pulse não seja concorrente, mas está ali no bolo, todos eu bato a cabeça no teto no banco do motorista. Outro exemplo, Chevrolet Onix, outro que eu bato a cabeça no teto do motorista. Então nesse ponto o Hyundai leva vantagem. Mas como eu comentei, a Hyundai não conseguiu fazer um milagre na ampliação do espaço. Ele melhorou, mas o carro continua muito estreito aqui. E aí eu falo um pouco aqui do Yaris, que é um carro que, querendo ou não, concorre com esse aqui em termos de preço, ainda mais nessa versão Platinum Plus, mas entrega um pouco mais aqui de espaço lateral. Polo também é outro carro que entrega um pouco mais de espaço lateral, só para dar um exemplo aqui mais direto em relação ao concorrente do HB20. Logo, aqui em espaço interno dianteiro, o HB20 ganha 7. Agora, com o banco posicionado para uma pessoa muito alta dirigir, outra de 1,97 m vai lá para trás para medir o espaço interno, sempre com o mesmo parâmetro, a mesma referência como eu faço em todo o carro. Bem, como você pode perceber, aqui atrás a palavra que define, assim como o sedã, é aperto. Porém, a Hyundai fez um trabalho interessante da primeira geração para essa, como eu já comentei em linhas gerais, de evolução de ergonomia e espaço. O carro cresceu, mas ainda assim é limitado aqui de espaço para a perna. Uma pessoa de 1,97 m está dirigindo, outro está atrás. Não existe nenhum tipo de respiro aqui entre o meu dedo e o banco. Eu estou empurrando praticamente o motorista e isso é muito ruim, tanto para quem está na frente quanto para quem está aqui atrás. Falta também espaço para a cabeça. A cabeça está encostada aqui o tempo inteiro, o que é impossível para grandes deslocamentos. Uma viagem, ou se eu pegar um Uber, por exemplo, dentro da cidade, em Belo Horizonte, for para o aeroporto de Confins, que é uma distância aí de uns 50 minutos a 1 hora, vai incomodar muito quando eu chegar no aeroporto, sem contar a falta de segurança. Qualquer passada num quebra-mola ou queda em um buraco, eu bato a cabeça aqui no teto e eu posso ter alguma lesão, algum tipo de coisa que eu prefiro nem pensar. Praticamente não adianta aqui o encosto de cabeça. Reparem que ele está todo para o alto e mesmo assim minha cabeça nem encosta nele. E eu falei praticamente porque ele, pelo menos, ele não empurra os meus ombros para frente, porque ele está um pouco mais alto e não encosta aqui. Um ponto positivo nesse sentido. Agora, se falta espaço aqui na frente, falta também espaço lateral. O carro é estreito. Eu encosto o meu braço no vidro da porta do passageiro do lado oposto. Isso demonstra como o carro é estreito. Vou dar um exemplo. No Yaris hatch, eu não encosto na outra porta. No Polo, também não. Então, são dois exemplos interessantes para comparar aqui com o HB20, que esse carro deveria ser mais barato pelo tamanho que ele tem. Mas ele supera porque atrás, por exemplo, o Fiat Mobi, o Renault Kwid, que são subcompactos, carros um pouco menores, e eu me sinto um pouco mais confortável aqui do que no Fiat Argo, e ele também vence o Onix no espaço para a cabeça, mas ele perde para o Renault Sandero, que é um carro mais espaçoso, para o Ford Ka, que não está mais em linha, mas que tem muito aí no Brasil. E faltam também alguns diferenciais aqui no banco traseiro. Faltam no plural, porque o carro, por exemplo, não tem porta-revista aqui atrás do banco do motorista, algo que tem aqui no banco do passageiro, mas que deveria ter aqui dos dois lados. Ele também não tem acesso aqui ao porta-malas, nem um apoio de braço, e nem podemos esperar aqui saída de ar-condicionado no banco traseiro, que seria muito bem-vindo. Pelo menos ele tem uma entradinha USB-C que ajuda a carregar dispositivos móveis aqui atrás. E também o túnel de vento é relativamente baixo, e isso aumenta um pouco do espaço para quem vai aqui no meio do banco traseiro. Melhora um pouquinho o espaço porque o pé fica mais baixo e compete menos com as pessoas que estão à direita e à esquerda. Então, batendo a minha cabeça aqui no teto, o HB20 ganha 5,5 em espaço interno traseiro.
E é daqui da parte de trás do HB20 que eu fecho o teste do alto de hoje, querendo mostrar para vocês como a seta é baixa. Ela está numa linha abaixo do meu joelho, o que demonstra, do meu ponto de vista, que colocá-la no para-choque não foi uma boa ideia. Digo isso porque para carros mais altos, no meio do trânsito, você não vai enxergar a seta. Isso é um ponto negativo em termos de segurança do veículo. Agora, isso não pesa aqui na análise de ergonomia de espaço interno dianteiro e traseiro do teste do alto. O HB20 atual é uma grata evolução em relação à sua primeira geração e está ali na média dos concorrentes, superando em alguns pontos, perdendo em outros, mas ainda assim demonstra que o trabalho da Hyundai foi bem feito e explica um pouco por que o carro vende tanto. Agora, se você também é uma pessoa mais alta e não abre mão de ter o Hyundai HB20, saiba que apenas na sua próxima geração ele aí sim deve ter um ganho de espaço interno e uma melhora também de ergonomia. Até lá, a gente fica com essa geração e faz até um trabalho honesto. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e ajude o de 0 a 100 a crescer, também compartilhando esse vídeo com seus amigos, sua família, pessoas mais altas, mais baixas. Eu agradeço. Até a próxima. Tchau!